Olá, professores e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reunião de trabalho com os professores de ciências do nono ano e terceira série dos componentes de Química, Física e Biologia. Vamos lá? Bem, os objetivos da nossa reunião é se aprofundar nos conteúdos e estratégias que serão trabalhados na formação SA3 de Ciência da Natureza do terceiro bimestre, se apropriar das sugestões de atividades da formação SA3 de Ciência da Natureza, terceiro bimestre, para os tempos das ATPCs de vocês nas escolas durante a semana B. Quais são os conteúdos e estratégias da formação SA3 do terceiro bimestre? Bem, retomamos aqui o nosso esquema, né, de como está estruturada a sequência de atividades do material do Aprender Sempre. Então, nós estamos na sequência de atividade 3, onde vai ser abordado o eixo ecossidadania e tomada de consciência crítica, contemplando aí as dimensões da educação ambiental. Em cada uma das sequências de atividades, iremos aprofundar algumas temáticas relacionadas à educação ambiental. Vamos agora retomar um conceito muito importante de Paulo Freire, que é a educação libertadora. A mudança de uma consciência ingênua para uma consciência crítica da realidade acontece quando um sujeito passa a se perceber no mundo, se apropriando de sua realidade histórica, possível de ser transformada e objetivada. Bem, esse trecho ele trata justamente da transição do senso comum para um conhecimento mais elaborado, sendo provocada por questionamentos, tendo como base o contexto em que se vive. Uma pergunta interessante: será que nossos estudantes têm a apreensão de sua realidade? Ou seja, será que eles conseguem se perceber e perceber o contexto em que eles vivem? Em educação ambiental, um dos princípios, ou seja, o ponto de partida para se provocar uma ação transformadora é justamente o educando ter a apreensão da sua realidade, ele se perceber e perceber o mundo ou o local onde ele vive. Bem, um outro conceito que está sendo colocado aqui na situação de aprendizagem 3 é a ecossidadania. A ecossidadania pode ser definida como uma cidadania consciente das relações entre sociedade e natureza. É uma cidadania crítica, criativa e comprometida, capaz e obstinada em participar dos debates públicos e da transformação das políticas e práticas ecossociais. Então, quando se fala em ecossidadania, é uma relação aí entre ecologia e participação cidadã. É muito importante quando se fala em ecologia, esse conceito de ecologia, ele vai muito além da biologia. Ele trata também que é o estudo das relações recíprocas entre os humanos e seu meio moral, social e econômico. Bem, agora vamos falar da sequência de atividades de química proposta nesta reunião. Bem, primeiro, na introdução do material, temos aí as habilidades a serem desenvolvidas nas atividades. É claro que partindo do eixo da educação ambiental, temos que ter um olhar aí bem acurado nas habilidades que permitem desenvolver os conceitos de ecossidadania, a questão da educação libertadora, ou seja, temos que ter momentos durante as aulas que propiciam o desenvolvimento desses conceitos e dessas habilidades. Então, destacamos aqui 3 habilidades que oportunizam a trabalhar esses conceitos. Reconhecer a biomassa e exemplos de materiais e ela pertencentes, como recurso alternativo ao uso de combustíveis fósseis. Depois, essa é a habilidade da terceira série do ensino médio. Agora, pensando nas habilidades de suporte, vamos lá para os anos finais do ensino fundamental, uma habilidade do 8º ano.
identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar com a energia que é utilizada em residências, comunidades ou cidades em relação aos princípios da sustentabilidade. E a habilidade do SARESP H56, avaliar vantagens e desvantagens do uso de diferentes tipos de combustíveis e de energias combustíveis fósseis, biomassa, energia solar, movimento de ventos e de águas, hidrelétricas e marés, oxidação, queima de gás hidrogênio. Bem, as aulas, elas estão estruturadas em parzinhos, né? Aula 1 e 2, aula 3 e 4 e 5 e 6. Cada parzinho de aulas tem uma temática. A aula 1 e 2, ela começa com petróleo, gás natural e carvão mineral. A aula 3 e 4, ela segue com processos de transformação do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. E, por fim, a aula 5 e 6, biomassa como recurso alternativo ao uso de combustíveis fósseis. Essas aulas, nas orientações aos professores, ela está estruturada da seguinte maneira: interpretação e análise de textos, como rotação por estações, e sistematização com mapa mental. Leitura de texto, resposta a questões e produção de texto argumentativo e resolução de questões. Leitura de texto e resolução de exercícios, leitura e produção de texto dissertativo e argumentativo. Ou seja, a retomada e aprofundamento das habilidades descritas estão ancoradas em estratégias de leitura e produção textual. Observamos aqui que os processos cognitivos vão de reconhecer, identificar e, por último, avaliar, para então construir argumentações sobre o tema, já que as sequências, elas finalizam aí com a produção de um texto dissertativo e argumentativo. Bem, como exemplo aqui, a aula 3 e 4 traz os componentes principais dos alimentos, carboidratos, lipídios e proteínas, suas propriedades e funções no organismo. É colocada aqui uma questão do Enem. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução eu tenho aí o amido, a frutose, o lipídios, celulose e proteínas como alternativas. Vamos lá, qual é o foco dessa atividade? Bem, essa questão do Enem ela é muito interessante porque o Enem, a questão propriamente dita, na avaliação do Enem, ela está avaliando um conhecimento específico. Ou seja, eu tenho aí os ciclos biogeoquímicos, né? E no primeiro momento, o estudante tem que associar que o nitrato, ele tem na sua composição nitrogênio, e os nitratos, ou seja, ele está relacionado com a qualidade nutricional, ou seja, já que o dióxido de carbono prejudica a absorção dos nitratos, e o trigo, falando da qualidade nutricional dele, qual que seria o prejuízo? Então, no primeiro momento, o estudante ele tem que associar a composição do nitrato, né, com a qualidade nutricional e com qual nutriente. Então, ou seja, os estudantes precisam reconhecer a composição química dos macronutrientes, ou seja, um conhecimento químico que está sendo avaliado aí. Mas, pensando em educação ambiental, a gente pode ampliar esses conhecimentos, né? A gente pode desenvolver aí uma habilidade do SARESP, que seria H56. Avaliar vantagens e desvantagens do uso de diferentes tipos de combustíveis e de energias, combustíveis fósseis, biomassa, energia solar, movimento de ventos e de águas, hidrelétricas e marés, oxidação, queima de gás hidrogênio.
É importante, a partir dessa questão, levar os estudantes à seguinte reflexão: quais os possíveis fatores que alteram o ciclo do carbono? Pode ser desmatamento, pode ser uso excessivo de transporte, etc. É interessante também problematizar a inter-relação entre os ciclos biogeoquímicos. Ou seja, você tem aí o ciclo do carbono interferindo aí no ciclo do nitrogênio. Trata-se de uma conduta coletiva, né, que impacta a saúde e desenvolvimento cognitivo, principalmente das crianças, por exemplo, já que estamos falando em baixa qualidade nutricional de um alimento, ou seja, sabemos que as proteínas, elas são essenciais para o desenvolvimento infantil. E pensando nessa problemática, olha só a gravidade do problema que temos. É interessante que os estudantes cheguem a essa conclusão. Bem, agora vamos para as atividades de física. A sequência de atividade 3, ela traz como habilidade essencial pesquisar e argumentar acerca do uso de energia nuclear no Brasil e no mundo. A habilidade de suporte da segunda série, identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em diferentes processos de geração e uso social. Comparar diferentes recursos e opções energéticas. E a habilidade do SARESP H45, reconhecer transformações nucleares que dão origem à radioatividade. Muito interessante quando ele fala nessa habilidade, o uso social aqui, ele já remete a discutir problemáticas ambientais. Bem, as aulas estão estruturadas com essas temáticas. Aula 1, transformações de energia. Aula 2, onde a energia nuclear é necessária. Aula 3, impactos ambientais envolvidos no uso da energia nuclear. Aula 4 e 5, como funcionam os reatores nucleares. E, por fim, a aula 6, quando a energia nuclear vale a pena. Quais são as orientações ao professor, ou seja, as estratégias que são colocadas nas atividades? Realização de atividade diagnóstica, leitura de texto, elaboração de lista de fatores e síntese, sensibilização para a realização de um debate, diálogo norteado por questões sobre o funcionamento das usinas nucleares, realização de um júri simulado sobre a instalação de uma usina nuclear na região. Bem, foi escolhida a aula 6, né, para discutir a temática ambiental. Quando a energia nuclear vale a pena? Ela traz aqui como objetivo específico atuar como incentivador e multiplicador de práticas colaborativas que promovam a autonomia e o engajamento dos estudantes frente às questões ambientais urgentes da atualidade. Bem, temos aqui qual é o foco dessa atividade. Ela traz como estratégia o júri simulado. É uma atividade muito interessante que o júri ele trabalha com defesa, acusação e um grupo que é propriamente dito o júri. É interessante nessa atividade que ela dá abertura para se incluir outros atores, né? É muito importante a gente chamar atenção, tanto na realização de um debate como um júri, a gente tentar fugir da polarização, a favor ou contra, sim ou não, porque a questão aí é a discussão entre grupos e quanto mais atores diferentes estiverem nesses grupos, a discussão e o aprendizado ele fica mais rico. Por exemplo, no júri pode ser colocado aí um grupo midiático, pode ser colocado um grupo representando uma ONG. Seria muito interessante porque a troca ela ficaria mais rica. E no júri, tanto no debate, os estudantes eles trabalham aí a criatividade e a pesquisa e o estudo, né? Porque já para fazer essa atividade, eles precisam se fundamentar. É muito importante esse tipo de atividade porque ela contempla aí a questão da educação ambiental crítica, né? A tomada de decisão e a apreensão da realidade. Boa tarde, dando prosseguimento então à nossa formação,
vou trazer aqui as atividades para biologia. Então, na sequência de atividades 3, nós temos aqui como habilidades essenciais, interpretar a história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os principais eventos, então o surgimento da vida, das plantas, do homem, identificar por comparação as conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação a outros, interpretar as árvores filogenéticas e determinar nesse tipo de representação as relações de parentesco entre os seres vivos. Como habilidade suporte, a gente tem descrever o processo de síntese de proteína relacionado aos diferentes tipos de RNA por meio de texto, esquema explicativo e reconhecer a existência de um código genético universal por meio do qual a sequência de bases do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína. Então, essa habilidade suporte é da segunda série do ensino médio. Então, nós temos aqui como as habilidades do SARESP, essas daqui. H10, interpretar o processo evolutivo humano como resultado da interação entre mecanismos biológicos e culturais. H11, que é avaliar as implicações evolutivas dos processos de seleção artificial de espécies animais e vegetais. H13, que é reconhecer relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. E H16, interpretar árvores filogenéticas. Quanto às aulas e as orientações que nós temos aos professores. Na aula 1 e 2 se trabalha a história da vida na Terra, então origem da fotossíntese e explosão da vida. Como a orientação ao professor, a gente vai ter que atividades? Então, a caminhada, que é mediada pelo professor no pátio ou em torno da escola, que é sugerido no Aprender Sempre. A discussão sobre a origem da vida, pesquisa sobre a origem da vida e produção de mapa mental. Na aula 3, nós temos conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação a outros no planeta Terra. E como orientação, nós temos a pesquisa e discussão sobre conquistas evolutivas e comparação de tais conquistas entre os grupos de seres vivos. Na aula de número 4, nós temos como temática as relações de parentesco entre os seres vivos e como orientações, roda de conversa para a socialização das pesquisas e discussão, a criação de um podcast sobre as relações de parentesco entre os seres vivos, a disponibilização de links que o professor vai fazer de vídeos para que os alunos explorem um pouquinho mais o conhecimento sobre o surgimento do homem no planeta Terra. Nas aulas 5 e 6, nós teremos como temática o surgimento do homem no planeta Terra e as relações de parentesco entre homens e outros seres vivos. E como orientação, a discussão sobre o tema abordando os vídeos e registro das considerações. O jogo, que o professor vai guiar aí sobre o surgimento do homem no planeta Terra e a relação de parentesco com outras espécies, e a produção e compartilhamento de texto argumentativo sobre evolução humana. Trazemos então de novo a aula 4 aqui, que tem como temática as relações de parentesco entre os seres vivos, e trazemos o objetivo específico a ser trabalhado, que é mediar a aprendizagem dos estudantes, de maneira a enriquecer as reflexões sobre o meio em que vivem e possibilitar as tomadas de consciência crítica. A atividade 2 consiste aí numa observação e análise do diagrama que representa as relações evolutivas, então o cladograma, e vai pedir para que os estudantes identifiquem os animais que possuem maior proximidade nessa relação. Já a atividade 3 vai ser uma proposta de criação e compartilhamento de podcasts. Então, é bom aproveitar essa oportunidade para levar os estudantes a refletir sobre o processo evolutivo, sempre lembrando que nós, seres humanos, também fazemos parte desse processo. Aí é possível sensibilizar os alunos de modo que eles possam perceber que todos nós fazemos parte do mundo natural e que somos dependentes do meio ambiente.
e dessa maneira poder incentivá-los aí a criar um podcast que trate essas relações de parentesco entre os seres vivos, incluindo mensagens que remetam a essa relação homem-natureza, e podemos ainda considerar a possibilidade de compartilhar esses podcasts por meio digital, né? O WhatsApp, por exemplo. Bom dia. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, na área de ciências e tratando aqui nesse contexto, essa sequência de atividade, ela visa o desenvolvimento da habilidade indicada para o terceiro bimestre do 9º ano do ensino fundamental, que estará explicitada no início das aulas. Também propõe a retomada de algumas habilidades dos anos anteriores e também da matriz do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Aqui nós apresentamos a habilidade EF08, CI 16, que traz discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas, regionais e globais, provocadas pela intervenção humana. E aqui nós apontamos como suporte, né, para a avaliação do SAEB, a C2, a C2A, C2B e C2C. Eu não vou ler as anteriores, mas eu vou destacar aqui a C2C, que vai tratar a próxima aula, né, dessa sequência de atividade que nós trazemos aqui para vocês, que é propor ou avaliar propostas e soluções pertinentes para problemas ambientais decorrentes do uso de tecnologias, descarte de lixo eletrônico, geração de energia elétrica, entre outros. Então, a aula 4 dessa sequência de atividades, ela traz aí como tema o descarte do lixo eletrônico. E o objetivo geral dessa aula é diversificar metodologicamente e organizar a sua gestão de sala de aula, levando em consideração a realidade da escola, de modo a potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos estudantes. Os objetivos de aprendizagem são identificar o lixo eletrônico, os problemas causados pelo descarte devido, propondo ações que buscam orientar as pessoas para o descarte correto desses materiais. A abordagem dessa aula, ela pode ser feita de diversas formas e é muito importante considerar que existe o lixo eletrônico porque existe uma produção de lixo. E isso vem muito do consumo exacerbado. Então, entra muito no eixo da educação ambiental o consumismo exacerbado que nós temos hoje dentro da sociedade, principalmente, né, no quesito de aparelhos eletrônicos. E nós trouxemos aqui também um dado de que em 2019 o mundo produziu 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Então, foi um aumento de 21% em apenas 5 anos. Então, é muito importante trazer, né, esse questionamento de que essa produção de lixo lá vem porque existe um consumo, e esse consumo exacerbado faz com que nós tenhamos aí tantos problemas ambientais. Outra forma também de trabalhar essa aula é fazer com que, trazer para o aluno, né, a importância do descarte correto do lixo eletrônico, né, a questão da reciclagem em si, e entender, né, que a nossa identidade individual e coletiva, ela se constrói através de uma rede de interações com outro ser humano, com o mundo, com o ambiente, e ao mesmo tempo que determina as nossas relações. Então, esse é a parte crítica, né, e super importante social do eixo que nós estamos tratando nessa sequência de atividades, que é o eixo de educação ambiental. Então, fica como sugestão a aula 4 para ser trabalhada com esse tema. Agora eu vou falar um pouquinho do SAEB, que esse ano, em Ciências da Natureza, né, o 9º ano, vai fazer parte da amostragem. Então, só para a gente abordar um pouquinho esse assunto, a aplicação dos instrumentos do SAEB 2021, ela vai ser realizada no período de 8 de novembro a 10 de dezembro. Os testes de Ciências da Natureza, eles serão realizados em caráter amostral, somente para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Nós temos aqui uma matriz de referência do SAEB de Ciência da Natureza, então o eixo é vida e evolução. As temáticas trabalhadas nessa sequência de atividade 3 do caderno Aprender Sempre, de Ciências, elas estão integradas nesse eixo, né, dessa matriz de referência do SAEB. E em relação às temáticas ambientais, esse eixo ele aborda aspectos dos principais biomas brasileiros,
Aborda também a diversidade dos ecossistemas e os impactos de alterações ambientais sobre o ambiente e também sobre a vida das pessoas. As atividades para desdobramento das escolas, como nós sempre trazemos para vocês nessa pauta, né? Nós damos aí um rápido direcionamento sobre essas atividades para o planejamento, nesse momento de desdobramento que vocês terão na escola. Então, é muito importante, né, o acesso ao roteiro específico para essa pauta, porque ele está muito mais completo, né? E isso vai auxiliar no direcionamento de vocês, professores. Então, nós temos aqui o link, né, do Bitly. Vocês terão acesso ao Drive. E nele vocês vão encontrar 2 pastas. Em uma delas estão os roteiros de atividade para o planejamento. Estes serão utilizados nesse segundo momento de formação. E a segunda pasta vocês terão acesso a todos os roteiros, como vocês podem ver aqui no slide. Aqui nós trouxemos a atividade 1, né? Baixar os cadernos do Aprender Sempre de Ciência da Natureza, volume 2, terceiro bimestre, e analisar as atividades propostas na SA3, sempre pensando em abordagens que poderão favorecer a tomada de consciência crítica e que fortaleçam essa construção da ecossidadania dos estudantes. Então, nós temos aqui os links para o ensino médio e o link para os anos finais. E, por fim, a atividade 2 é preencher o formulário, né? No qual vocês poderão aí indicar sugestões de temas para as próximas pautas. Para acessar o formulário, é só clicar nesse link aqui, ou também utilizar o QR Code para acessar. Muito obrigada, eu passo a palavra. Temos aqui a atividade 3, que é explorar as ferramentas digitais e e-books que foram indicados na pauta. Então, nós vamos entrar em cada um deles para conhecer um pouquinho mais. A primeira ferramenta trazida por nós aqui é essa daqui, o Kugli, que é uma ferramenta para criação de mapas conceituais. Vocês podem fazer o login através do Google de vocês. E aí vocês vão ter as opções para que área é direcionado. Então, temos aqui estudantes e professores, mapa conceitual. Vamos lá, criar. Então, começar a criar aqui. Aqui, clica, já consegue começar a digitação. E aqui, puxar, aumentar o tamanho, né? É uma ferramenta bem intuitiva, só para mostrar um pouquinho como ela é. O segundo item é o criador de caça-palavras, que é o Genial. Então, aqui vocês colocam o título do caça-palavras, o nível de dificuldade, o tamanho dele, colocar uma palavra por linha e clicar em criar. Vai possibilitar salvar isso no computador e para ser enviado posteriormente. O terceiro item da nossa lista vai ser um material disponível em PDF, que é esse manual prático, Construindo Escolas Sustentáveis. E vocês podem até encontrar outros materiais de interesse de vocês aqui nessa mesma página. Como quarto e último item dessa lista, nós trazemos o link, o QR Code desse guia de atividades de educação ambiental para a conservação da biodiversidade. E esperamos que durante esse momento de ATPC vocês explorem cada um desses itens que fomos trazendo aqui. A atividade 4 propõe uma leitura sobre um trecho de um artigo que vai ser inserido aí, a gente vai deixar aqui no link de descrição do vídeo, que é de Salver. Então, é Educação Ambiental e Ecossidadania a temática, e o trecho a ser lido é o trecho 3, 2 pilares de nosso ser no mundo. O artigo na íntegra está disponível nesse link aqui. Após a leitura do texto, nós trazemos essas questões para a reflexão de vocês. Como o reconhecimento, a afirmação e a ancoragem da identidade de nossos estudantes pode contribuir para uma educação ambiental crítica. E a 2, que diante da apresentação das aulas contidas no material Aprender Sempre e dos conceitos relacionados à identidade e compromisso, que estratégias você, professor,
ou professora utilizaria para promover uma tomada de consciência crítica e promover a ecossidadania. Aqui estão nossas referências de hoje. Muito obrigada por acompanhar essa formação.